No jardim teu sopro deu vida, com amor selaste tua voz. Mesmo após a queda e a dor, tua aliança nos chamou. No dilúvio abriste os céus, com a pomba veio a paz. Com Abraão contaste as estrelas, e o teu plano não se desfaz. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala. Nas tábuas de pedra a lei brilhou, no deserto o teu povo guiou. Terra jurada, promessa real, tua fidelidade é sem igual. Da linhagem de Davi brilhou a luz, e na cruz o Cordeiro nos conduz. Nova aliança em teu sangue vertido, vida eterna no caminho redimido. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala. Alianças eternas, porque o céu revelou. Vivemos um tempo que o Pai já selou, chamados, marcados, um povo em missão. Guardamos a aliança com fogo e paixão. Da linhagem de Davi brilhou a luz, e na cruz o Cordeiro nos conduz. Nova aliança em teu sangue vertido, vida eterna no caminho redimido. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala. Shalom, atalaias dos últimos tempos. Estamos iniciando mais uma série totalmente impactante, que fala, que te lembra, que te ensina sobre as alianças de Deus. Pois existe um mapa escondido da eternidade em cada uma das alianças celebradas com Deus e os homens. E este episódio transformamos em um devocional, o devocional das alianças de Deus com os homens, e tratamos em um tom de urgência espiritual, alinhamento dos tempos finais e uma convocação. Sim, uma convocação para os últimos dias. Estejam preparados. Vamos juntos dar início, passo a passo. Alianças eternas. E o plano de Deus sendo revelado através da história. Em Jeremias capítulo 32, versículo 40, o Senhor me chama e te chama e diz: filhos, filhas, farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim.
Jeremias capítulo 32, versículo 40. Veja, e aqui começa o destaque de todas as alianças, mostrando que, mesmo em tempos diferentes e formas diferentes, todas as alianças apontam para a fidelidade de Deus, o seu caráter, o temor para com Ele, o temor no nosso coração, no coração do homem, e as promessas de um relacionamento eterno. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Convide alguém para começar um estudo profético, um alinhamento, uma convocação sobre as alianças de Deus. O mapa escondido da eternidade. Pois, assim como diz em Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E nós vemos que, desde os primórdios do Éden até as promessas contidas em Apocalipse, o Senhor vinha firmando alianças eternas com os homens. Eram os pactos divinos que serviam como mapas sagrados, como guias que revelam o coração, os propósitos e os decretos do Rei dos Reis. E a cada aliança existe uma chave espiritual, uma etapa do plano redentor e um sinal profético dos tempos e das estações. O nosso Deus é um Deus de alianças, não de contratos humanos, mas de juramentos eternos, firmados em sangue, fogo e glória. E ao longo das eras, ele foi estabelecendo um fio invisível, uma linhagem profética que conecta Adão, Noé, Abraão, Davi e todas as demais alianças até chegar em Cristo Jesus, que foi a aliança perfeita, a nova aliança, a aliança de sangue. E todas essas alianças, elas não estão mortas. Elas continuam ecoando no presente, falam ao mundo espiritual e tudo convergem profeticamente para o que está por vir, o tempo do fim, a volta do Senhor Jesus. E nesse estudo, em forma de devocional, é mais do que um estudo. É um chamado. É um alinhamento com a eternidade. É um alerta profético aos remanescentes. Eu sei que você é um remanescente. Por isso que você está assistindo. Pois o Senhor está colocando os últimos remanescentes no alinhamento, no estudo, para o grande acontecimento. É um convite para que você entre na dimensão dessas alianças e da aliança perfeita, onde Deus compartilha seus segredos. Mas não é com qualquer um, é com aqueles que não apenas creem, mas governam com Ele. Veja, estamos vivendo os últimos ciclos proféticos da história humana. E as alianças, elas são a bússola para os dias
escuros. É uma senha espiritual que nos posiciona no reino e nos prepara para a última grande transferência. E vai existir uma última grande transferência que envolve riquezas, autoridade e governo. Veja, última grande transferência. Estamos falando de riquezas, de autoridade e de governo. E este é o tempo de redescobrir as alianças e ver em cada uma delas o significado e as chaves espirituais contidas em cada uma até chegar na aliança perfeita. No Éden, fomos criados para quê? Para reinar. Mais uma, mais outra, mais outra. Ajustes. O Senhor foi ajustando até chegar no sangue de Cristo, onde fomos chamados de volta à posição original. Apocalipse, fim dos tempos. É onde os verdadeiros filhos da aliança serão levantados como governantes do reino, que não pode ser abalado. É o reino que não pode ser abalado, pois ele é o Rei da glória, Rei dos reis. Prepare-se. A cada aliança, você será despertado, você será alinhado e você será posicionado. E você receberá as chaves proféticas e espirituais contidas em cada uma delas. Pois não se trata de um estudo comum, mas de uma revelação da verdade. Uma revelação para guerreiros dos tempos do fim. Assim como diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero destacar nesse momento, para que você entenda o que é uma aliança. Que chave é essa desse relacionamento entre Deus e os homens? Salmos, capítulo 89, versículo 3 e 4. O Senhor diz: fiz uma aliança com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi: estabelecerei para sempre a tua descendência. Veja, a palavra aliança, ela vem do hebraico, berit, e do grego, diateque, que significa um pacto sagrado, uma ligação espiritual e legal entre duas partes, onde vidas, propósitos e destinos, eles são entrelaçados para sempre. No mundo espiritual, a aliança é mais do que um compromisso. É a transferência de identidade, é proteção, é autoridade e herança. Veja, no mundo espiritual, o que é uma aliança? É um compromisso, é uma transferência de identidade, é uma proteção, é uma autoridade e herança. É onde o mais fraco faz a aliança com o mais forte para receber proteção, identidade, autoridade e herança. E Deus não trabalha fora de aliança. Tudo que ele fez, tudo que ele faz e tudo que ele fará na terra está baseado em acordos selados com o sangue dele, de Jesus. Juramentos eternos e sinais são visíveis. Para que você entenda como eram feitas alianças na Bíblia, desde os tempos antigos. As alianças envolviam atos simbólicos profundos
e cada um carregava um peso profético e espiritual. Observamos bastante a questão da troca de capas. Era a identidade que era compartilhada. A gente pode ver lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3 e 4, onde Jonatas e Davi fizeram uma aliança com troca de capas. E a capa ali representava uma posição, uma identidade, uma autoridade. E trocar capas era dizer: o que eu sou, agora você também é. O que eu sou, agora é teu. A minha honra é tua honra. A minha honra é tua honra. E também acontecia com a troca de cintos, que expressava exatamente força e proteção. Pois o cinto, ele segurava a espada. Era a força de combate e defesa. E trocar cintos era prometer: lutarei por ti e te protegerei. Também existiu troca de nomes, que era a união irrevogável. Quando a gente vê lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 5, Abrão torna-se Abraão. Abrão torna-se Abraão. Quando Deus faz aliança, ele marca o nome. Porque nome é destino profético. O H do nome Yahvé, ele foi inserido em Abrão, revelando que agora Deus fazia parte de sua história. Abraão. Talvez você nunca tinha ouvido falar que esse H do nome Yahvé foi inserido em Abraão, revelando que agora Deus fazia parte da sua história. Trocou o nome. Tinha também a questão de fazer através de troca de bens. Era herança compartilhada. Tudo que é meu, agora é teu. Não havia separação de recursos. Em aliança, não existe egoísmo, existe legado. Também se fazia alianças em ceias comemorativas, que era a confirmação e a unidade. Em Gênesis capítulo 26, versículo 30, a gente vê ali a celebração de uma ceia comemorativa entre Isaac e Abimeleque. Também a gente vê em Lucas capítulo 22, versículo 20, quando foi feita a aliança perfeita. Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Comer juntos selava o pacto. E o pão e o vinho são símbolos eternos da aliança de sangue. Por isso que nós fazemos a ceia comemorativa. A ceia que celebrou a nova e eterna aliança. E não foi mais necessário fazer uma nova aliança, pois a nova aliança, no sangue de Jesus, foi a aliança completa. E o pão e vinho, que celebramos a ceia, é justamente renovando esta aliança, junto com a unidade, junto com a igreja, junto com o povo escolhido, o povo separado pelo sangue. Veja, também se fazia alianças com o derramar do sangue, que representava o selo eterno. Você vai olhar lá em Gênesis capítulo 15, versículo 9, 10 e depois 17 e 18, que Deus passa entre os animais partidos, quando ele fez a aliança ali derramada. A primeira aliança feita ali, onde houve um derramar de sangue. E o sangue, ele sempre foi necessário para validar alianças eternas. Sem sangue não havia a aliança. Não há alianças com Deus. Você vê isso lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que foi preciso derramar do sangue de Jesus. O sangue
formou e tornou um selo eterno. Também se fazia alianças com contratos escritos. A gente vê que o contrato escrito ele tinha testemunho eterno também. Quando lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, e disse: deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. E essa aliança ela é registrada como um memorial legal no céu e na terra. Foi escrito. E por que se faziam alianças? Você deve ainda estar perguntando. Naquela mentalidade daquele povo, da época, alianças não eram opcionais, eram ferramentas de sobrevivência, de proteção e de avanço. Todos tinham que fazer. A proteção do mais forte ao mais fraco. Então, o mais fraco buscava o mais forte para garantir segurança e sobrevivência. Era um pacto de refúgio e escudo. O escudo é para todos que nele confiam. Está no Salmo, capítulo 18, versículo 30. Escudo é para todos os que nele confiam. Existia a igualdade de honra e responsabilidade, pois a aliança estava o menor ao nível do maior, não por mérito, mas por conexão. O servo tornava-se filho, o estrangeiro tornava-se herdeiro. Existia também amor, lealdade e devoção. Toda aliança era baseada em amor, um amor leal, tá? Uma devoção incondicional que não buscava interesses próprios. Existia a benignidade do Senhor, que dura para sempre com os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança. Salmos 103, versículo 17 e versículo 18. Até chegar à maior aliança de todas, a aliança de Deus com os homens. Desde o Éden até a cruz. Desde o Éden até a cruz. Deus tem chamado o homem para entrar em aliança com ele. Um pacto, uma etapa, uma parte profética no caminho do Éden à cruz. Do Éden, Apocalipse. O plano apocalíptico da redenção, onde o reino de Deus será plenamente estabelecido. Foi necessário todas essas alianças, os degraus da escada que nos leva de volta ao Éden. E além dele, nós vamos chegar a Jerusalém celestial. Prepare-se para entrar nos mistérios das alianças eternas, as alianças de Deus com os homens. Elas não são apenas histórias antigas. Elas são as manifestações vivas da vontade de Deus para mim e você, hoje, aqui e agora. A cada episódio, a cada devocional, encontraremos chaves poderosas para adentrarmos e vivermos o reino eterno. Amém? Próximo episódio. Aliança Edênica. Te vejo amanhã. Shalom, shalom. Fique na paz do Senhor Jesus. Curta, comente, se inscreva e compartilhe, pelo menos com 10 pessoas, para que eles tenham conhecimento da verdade. No jardim teu sopro deu vida, com amor selaste tua voz. Mesmo após a queda e a dor, tua aliança nos chamou. No dilúvio abriste os céus,
Com a pomba veio a paz, com Abraão contaste as estrelas, e o teu plano não se desfaz. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala. Nas tábuas de pedra a lei brilhou, no deserto teu povo guiou. Terra jurada, promessa real, tua fidelidade é sem igual. Da linhagem de Davi brilhou a luz, e na cruz o Cordeiro nos conduz. Nova aliança em teu sangue vertido, vida eterna no caminho redimido. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala. Alianças eternas, porque o céu revelou. Vivemos o tempo que o Pai já selou. Chamados, marcados, um povo em missão. Guardamos a aliança com fogo e paixão. Da linhagem de Davi brilhou a luz, e na cruz o Cordeiro nos conduz. Nova aliança em teu sangue vertido, vida eterna no caminho redimido. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala.